Olá a todos, estamos iniciando agora a nossa 15ª videoaula do nosso curso de Excel básico fornecido pelo blog WBM Informática. Se você perdeu alguma videoaula, você pode estar acessando o nosso canal do YouTube ou também você pode estar acessando o nosso blog. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, aqui abaixo do vídeo eu vou estar deixando um link onde você vai ser direcionado para uma página que lá você vai ter acesso a todas as nossas videoaulas do nosso curso desde a primeira. Você também pode estar acessando pelo nosso canal no YouTube. Lá você vai conseguir visualizar todas as nossas videoaulas da primeira até essa que é a 15ª. Porém, o nosso curso ainda não terminou. Tem muitas videoaulas ainda que eu vou estar gravando do nosso curso de Excel. Mas basta você estar acompanhando que você vai toda semana tem videoaula nova. Bom, então nessa videoaula eu vou estar falando um pouquinho sobre a função média, como estar utilizando a função média para estar achando uma média de alguma coisa, tá? Bom, todo mundo sabe o que é média. Tem uma fórmula que a gente usa para calcular a média, que é a soma de todos os números dividido pela quantidade. Por exemplo, se eu quero uma média de 4 números, eu somo esses 4 números e divido por 4, que eu tenho 4 elementos. Então é sempre a soma dos valores dividido pela quantidade de elementos que eu estou somando. Essa é a fórmula para mim estar achando uma média. Bom, eu tenho aqui uma planilha, tá pessoal? O controle de notas escolares. Aqui abaixo do vídeo eu vou estar deixando o link para você que quer fazer o download já da planilha pronta. Então se você está vendo pelo YouTube ou pelo nosso blog, logo aqui abaixo, você clica no link e faz o download da nossa planilha que a gente vai estar utilizando nessa videoaula. Bom, então aqui eu tenho uma planilha de controle de notas. Eu tenho aqui o nome de alguns alunos. Aqui eu tenho as notas, tá? Esses alunos fizeram 4 provas. Prova 1, prova 2, prova 3 e prova 4. Imagine que eu queira estar sabendo a média desses alunos. Bom, então como que eu faço? Todo mundo já sabe que para mim achar uma média de alguma coisa é a soma de todos os valores envolvidos dividido pela quantidade de elementos que eu estou somando. Bom, se eu for fazer isso na calculadora, como é que eu fazeria? Eu vou abrir aqui a calculadora do Windows mesmo. Por exemplo, o aluno Ronaldo. Eu cataria a primeira nota dele, que é 5. Eu fazeria mais 10, que é a segunda nota. Mais 7. Mais 8. Tudo isso dá 30, dividido por 4. Que é o número de elementos que eu somei, que são 4 elementos, daria 7,5. Então a média do Ronaldo seria 7,5. Só que, pessoal, imagine que se eu tenho, você é um professor, ou sei lá, vamos suponhar que você fosse um professor, você tem uma sala de 40 alunos e você tem uma planilha de Excel com as médias, com as notas das provas. E agora no final do semestre, do bimestre, você quer fechar a média dos alunos. Imagine o trabalho que você ia ter de ficar digitando nota média por média e calculando na calculadora. Quando se tem um número grande de alunos, isso dá muito trabalho e também ao mesmo tempo perde tempo. Então o Excel tem uma fórmula chamada média. Como a gente viu lá a função soma, se você ainda não viu a videoaula, recomendo que você veja, a gente viu a função soma. Aqui tem a função média. A gente vai trabalhar com a função do Excel média que facilita a nossa vida. Por exemplo, um jeito que eu poderia estar calculando a média desse aluno Ronaldo. Eu também poderia estar utilizando a função soma. Como é que eu poderia fazer? Se eu vim aqui, pessoal, selecionar a minha célula F3 e digitar a função igual soma, e somar todos os valores, o 5, o 10, o 7 e o 8. Isso daqui, pessoal, daria 30. Agora basta eu estar vindo aqui, eu divido isso por 4 e dou um Enter, 7,5. Também daria certo. Eu achei a média do Ronaldo utilizando a função soma. Isso também é possível, tá, pessoal? Só que o Excel já tem uma função chamada média, que é específica para mim estar achando média de valores. Então, como é que é essa função? Então, eu vou pagar essa função soma.
Se eu vim aqui na minha célula média, digitar igual, que eu vou dizer para o Excel, esse igual significa que eu vou fazer uma operação, uma soma, qualquer coisa, é uma operação envolvendo valores. Então, igual, média, abro parênteses, seleciono a célula B3, C3, D3 e E3. Fecho e dou um Enter. Repare que o valor foi 7,5, o que a gente viu aqui na calculadora. Então a média do Ronaldo, desse aluno Ronaldo, é 7,5, utilizando a função do Excel média. O que ele fez aqui, pessoal? Ele pegou a célula B3, a C3, a D3 e a E3. Ele pegou o conteúdo da célula, os valores, ele somou esses valores e dividiu por 4, que é o número de elementos que eu estou somando. É a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu somei cada uma das células e no final dividi por 4, que era o número de elementos que eu somei. Ou seja, é a fórmula que a gente utiliza para achar a média. Utilizando a função média é a mesma coisa que eu fiz anteriormente, pessoal. Só que ele não divide por 4, porque a própria função média já soma todos os elementos e divide pelo número de elementos que eu somei e me dá a média. Eu também poderia estar fazendo, pessoal, de outra maneira. Repare que eu digitei aqui, eu selecionei cada célula. Eu poderia estar vindo aqui, pessoal, apagar, tá? Eu vou apagar aqui. A minha primeira célula que eu quero é a B3. Então eu venho aqui e digito B3. Repare que o Excel já seleciona. Se eu digitar 2 pontos e digitar a minha última célula, que é a minha 8, meu valor 8, que é a minha E3, então repare, se eu digitar E3, repare que automaticamente o Excel já selecionou tudo. E se eu dar um Enter, repare que o resultado é o mesmo. O que eu fiz aqui, pessoal? É a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Quando eu digitei B3, eu quis dizer a minha primeira célula. Depois, esse 2 pontos, pessoal, significa intervalo no Excel. O que quer dizer? Significa que eu vou somar e dividir os valores do intervalo da célula. Deixa eu selecionar aqui de novo. Da minha célula B3 até a E3. Então, ele vai pegar todos os valores que estão entre a B3 e a E3, ou seja, a minha célula C3 e a D3, que é o meu intervalo, ou seja, o meu meio, ele vai achar a média. Ou seja, seria a mesma coisa que eu fiz anteriormente, que eu selecionei a minha B3, a C3, a D3 e a E3. Esse 2 pontos significa um intervalo de uma célula até o final da outra. Então, o resultado é o mesmo. Eu só quero mostrar para vocês que no Excel tem vários jeitos de eu fazer a mesma coisa. Por exemplo, a média aqui, a gente viu 3 maneiras diferentes de estar achando a média. 2 maneiras utilizando a própria função média. E a primeira maneira que eu mostrei para vocês é achando a média, porém utilizando a função soma. Então eu também consigo achar uma média utilizando a função soma e utilizando a própria função média do Excel. Então é muito interessante a gente ver que as 3 maneiras estão certas. Se você me perguntar qual a maneira é correta a fazer, eu vou te dizer que as 3. Porque o que importa para a gente é o resultado. O resultado estando certo, pessoal, a maneira que eu fiz não importa. O que importa é você entender que tem outras maneiras de se chegar no mesmo resultado. Mas a maneira que você utiliza para resolver o problema não importa. O importante é o resultado final estar correto. Bom, então como eu achei a média do Ronaldo, agora para mim achar da Ana, do Marcelo, eu não preciso estar calculando novamente. Basta eu vir aqui na do Marcelo, selecionar aqui, arrastar e soltar. Repare que automaticamente o Excel já calculou para mim a média dos demais alunos. Eu simplesmente peguei aqui, copiei. O que o Excel fez, pessoal? Ele apenas copiou, duplicou, ou seja, fez uma cópia da função média que eu utilizei aqui em cima, copiou nas outras células, alterando os valores. Repare, toda vez que eu seleciono aqui, ele muda também aqui em cima, ó, pessoal. Eu seleciono aqui, ele muda aqui na minha barra de fórmulas, ó.
Então o que eu fiz? Eu achei a média do Marcelo, selecionei e copiei. Simplesmente o Excel já alterou. Ele usou, por exemplo, a mesma função média, só que ele alterou os valores das células. Então ele fez uma cópia da função, só que alterando os valores de acordo com as células que eu vou calcular. Então é uma maneira também de agilizar o nosso trabalho, de eu não precisar estar fazendo novamente a função média para cada célula. Eu fiz uma vez, só copiei, automaticamente o Excel já reconhece e altera os valores para mim. Correto, pessoal? Bom, pessoal, essa videoaula foi muito simples. A gente viu mais uma função do Excel, que é a função média. Vimos como está utilizando. Ela é muito simples e muito fácil de estar utilizando. Vimos 3 maneiras diferentes de estar utilizando. As 3 maneiras estão corretas. Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida ou não conseguiu fazer, você pode estar deixando um comentário logo aqui abaixo do vídeo. Pode ser no YouTube, também pode ser no nosso blog, não tem problema. Se quiser mandar um e-mail para a gente lá no nosso blog, no formulário contato, também fica à vontade, que eu sempre respondo todos os e-mails que a gente recebe. Queria pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve, dá uma força, compartilha, dá um like, sempre vai estar ajudando a divulgar o nosso trabalho e cada vez mais ampliar uma rede de conhecimento entre a gente. Se você quer fazer o download também dessa planilha, aqui abaixo do vídeo eu vou estar deixando o link para você já fazer o download da planilha pronta. Eu queria deixar um grande abraço para todos e até a nossa próxima videoaula.